Fala, meus amigos, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal Ministério da Razão. E hoje eu vou falar uma coisa aqui que é uma frase que ela é muito utilizada pelos teístas, certo? Principalmente por aqueles que são monoteístas. Quer dizer, só por eles que é falado, né? Qual que é? Vocês viram até no título. Só existe um Deus. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou da denominação tal, mas eu vou em outra também, porque Deus é um só. Tem gente que fala assim, eu sou espírita, mas eu também vou na igreja católica, eu também vou à igreja evangélica, porque Deus é um só. Os espíritas são monoteístas, tá? Os kardecistas. Então, o que vocês falam? Então Deus é um só. Mas isso é uma perspectiva monoteísta. Você tem no mundo religiões politeístas. Então, quando a pessoa fala isso, ela pega como parâmetro a religião dela, a crença dela, e quer jogar como verdade absoluta, mas não é. Tratando de possibilidades, vamos imaginar que exista o sobrenatural, então vamos fazer o seguinte: o que garante que a coisa certa seja de uma das religiões mais novas que surgiram na Terra? No caso, o cristianismo. Porque você tem também, no caso do espiritismo, ele surge também com elementos do cristianismo. Claro que é uma outra religião, mas ele tem uma mescla de cristianismo também. Eles também reverenciam Jesus não como um Deus encarnado, mas como fosse um avatar, um ser de luz, alguém que reencarnou, um mestre para guiar a humanidade. Mas é uma pessoa, para eles, muito estimada, certo? Mas vamos pegar aqui no caso do cristianismo, que é uma religião nova. Só não é mais nova que o Islã, que também é uma religião monoteísta. Então você pega o seguinte, você tem antes disso religiões politeístas, tipo o hinduísmo, as religiões que hoje são chamadas de mitologias, do panteão cananeu, você tem dos gregos, dos romanos, dos mesopotâmicos e por aí vai. Que não tinha um nome, assim, a religião tal como você tem hoje, mas que era uma religião praticada, tinha seus ritos, tinha seus sacerdotes, tinha seus dogmas, entendeu? Tinha seus mitos, seus ritos também, tudo mais. Tudo bem estruturado. Então o que acontece? Eu vejo assim, todo mundo falar que a Vanessa está aqui, estou na casa dela, está jogando alguma coisa para brincar comigo. Mas vamos lá. Vamos imaginar que existe. Agora, vamos para o hinduísmo. Você tem ali os deuses principais, o Brahma, você tem o Vishnu, o Shiva, não o Shiva do Mortal Kombat, que ali no Mortal Kombat é uma mulher, mas Shiva no hinduísmo é um deus masculino. Você tem deuses, outros deuses, cerca de 300 milhões, se eu não me engano, certo? E aí eu falo, se eles estiverem certos, vamos supor, vamos fazer uma suposição, como é que Deus vai ser um só? Hein? Lembrando, monoteísmo é a crença que só existe um Deus. Enoteísmo é um Deus principal e você descarta os outros. Você não nega a existência de outros, mas você só adora um principal e saiba que existe outro, mas você não tem adoração por esses deuses. Tá? No caso, politeísmo são vários. Dualismo são dois, tipo o zoroastrismo, tem um dualismo. Você tem ali um Deus bom e um Deus mau, fazendo antagonismo um ao outro. Então, por que a pessoa fala assim, Deus é um só? Ele pega a crença dele, ele pega a forma dele ver, a forma dele pensar, como se fosse a verdade. Não. Tratando de religião, nós temos vários. E lembrando, nem no judaísmo, nem no cristianismo, Deus ele é único. Por quê? Você vê passagens assim, não adorarás a outros deuses. Espera aí, para. Como é que você não vai adorar outros se só existe um? Se ligou que isso foi uma elaboração humana apenas? Uma elaboração humana, só isso. Por quê? Porque isso foi criado a partir do politeísmo. Você tem uma crença enoteísta e depois do enoteísmo você tem a criação do monoteísmo. Entendeu? Tanto que é aqui, você tem o Deus bíblico, ele recebeu o nome de Javé e de El, que também você vê às vezes Elohim, que é uma forma plural para El. Ou seja, se é uma forma plural, você tem o politeísmo.
E, não, mas Javé é o nome de Deus. Não, era uma outra divindade que transformaram o quê? Do Deus único. Por isso que eu falo, não é único, nem verdadeiro, porque você tem... Por que não é único? Então existem outros deuses? Não, existem religiões com crenças em divindades, que creem em outros deuses. Não em um só, mas em vários. E você tem... por que não é verdadeiro? Porque nenhum se apresentou. Mas a questão de não ser único, você tem nas Américas mesmo, os índios hoje, eles adoram outros deuses. Não estou falando aqueles que foram evangelizados e aceitaram essa crença, não. Você tem no México os lacandões, que são tribos descendentes dos maias. E eles adoram ali deuses, principalmente o deus Balan, que era um deus dos maias, e outros também. Tem se eu não me engano, acho que Etchuá, que é o chamado deus escorpião, e também adora esse deus. Então, dizer que, meu Deus é um só, é muita pretensão da pessoa se achar único e achar que o dele, que foi criado há pouco tempo, é o verdadeiro. Não, não é. É apenas crença. Então, aí eu pergunta, Deus é um só? Tem gente que fala assim, eu faço simpatia, eu vejo horóscopo, porque Deus é um só. Gente, não. Não adianta você querer misturar as coisas. Claro, toda religião ela vai ter a mescla de outra, ela vai ter uma influência de um aqui, um plágio de outra, mas não, você tem várias religiões ao longo do tempo e várias são politeístas, porque você tem o politeísmo surgindo primeiro. Isso é um fato. Claro que na verdade surge primeiro o animismo, né? As primeiras formas de crença são animistas, que é uma crença de que todos os objetos, os elementos da natureza, os bichos, rios, sol, tudo tem um espírito ali, tá? Isso é o animismo. E você tem aí, são o quê? Seriam, não vamos chamar de sacerdotes, seriam os xamãs, que teriam o quê? O contato com esses espíritos e as formas de poder se conectar com o todo, tá? Mas, no geral mesmo, as primeiras religiões organizadas são politeístas. Temos uma que permanece até hoje. Temos aí o hinduísmo e também temos outras por aí espalhadas pelos índios, também temos o shintoísmo e várias por aí, tá bom? Então dizer que Deus é um só é muita pretensão. Não, não é um nem verdadeiro, tá? Na verdade, o que você tem são crenças em deuses. E tem religiões que nem crença em Deus tem. Você tem, por exemplo, o budismo clássico, você tem a crença que no espiritual, no karma, no dharma e na iluminação. E você tem o princípio que é o oposto da iluminação, que seria o princípio de Mara. Não é a Mara Maravilha, tá? Mas isso é uma outra história, eu já contei outros vídeos, mas não temos apenas religiões que acreditam em Deus, temos religiões que não têm a figura de uma divindade. Lembrando, o budismo clássico tem variações do budismo que aceitam uma divindade, tá bom? Então é isso, gente. Estão lembrando que declarações assim são apenas fé. São verdades? Não, absolutas, ainda mais porque quando você fala de algo transcendente, fala de algo metafísico, você não tem evidência nenhuma, você tem apenas crença. Então lembrando que esse vídeo não é para ofender ninguém, não é para deixar ninguém, não é para afrontar ninguém, é apenas para fazer você refletir, tá bom? Existe só um Deus? Não, nenhum, na verdade. O que existe são apenas formas de crer e que foram moldadas ao longo de vários séculos e que aí criaram a divindade que você conhece hoje nas religiões monoteístas, beleza? Então é isso. Terminando aqui, vou pedir para você se inscrever, você que não é inscrito. Quem já é inscrito, traga outras pessoas para se inscrever. Tem o botão Valeu Demais, tem o clube de membros e não deixe de assistir as propagandas quando tiver até o final. Assista todas. Também tem o Apoia-se e é isso. Estamos pela propagação do conhecimento, sucesso e tchau, tchau.